Olá, mulheres em transformação, sejam todas muito bem-vindas. E eu vou falar hoje, agora, nessa aula, né, esse tema da ferida da injustiça. Todos nós passamos, né, todos nós seres humanos, né, da condição humana, se sentir injustiçado em algum momento da vida. E isso geralmente nasce na infância, né, quando a gente muitas vezes é comparada, né, muitas vezes é excluída, porque tem aquela tia, porque tem aquela avó, porque tem aquele parente que prefere uma outra pessoa, compara, aquela outra é mais inteligente, aquela outra é mais bonita, aquela outra, e a gente sofre com essa injustiça, né? Porque dá uma dor que ao mesmo tempo é de rejeição, é de injustiça, é de humilhação, e aí a gente acaba não sabendo lidar com tudo isso na infância, nem na adolescência, nem na vida adulta. E esse conhecimento ele vem hoje para mudar a sua história, a minha história, para mudar a história de milhares, milhares, milhares de mulheres que não sabiam se relacionar com tudo isso. Então hoje eu falo para você, não é com você, né? Todo mundo viveu essas feridas emocionais, principalmente da injustiça, porque de alguma forma a gente se sente injustiçada, né? Nossa, por que que estão fazendo isso comigo? Eu não merecia passar por isso. Uma criança não merece ser excluída. Uma criança, ela não merece ser maltratada, ser rejeitada, humilhada, traída, abandonada. Ninguém merece. Mas quando é criança, ela não tem nem condições de analisar esse contexto. Ela é muito pura, a criança, ela é muito ingênua. E ela vai guardando todas aquelas feridas, aquele sentimento dentro e não sabe o que vai fazer com aquele monte de coisa que está ali. E aí ela vai crescendo e ela vai colocando tudo isso debaixo do tapete, não sabe se relacionar, né? Sente uma dor, uma angústia, é um sofrimento e não sabe o que que é. Então, se você hoje sente isso, saiba que é muito mais comum do que a gente imagina. Eu passei por isso e eu fui entender há pouco tempo, né? Fui entender mais ou menos em 2017 o que que era as feridas emocionais, o que que era a inteligência emocional, a cura emocional. E eu vou ser bem sincera com vocês. Até hoje eu estou nesse processo de cura, até hoje eu estou nesse processo de aprendizado, de desenvolvimento, de ressignificar muita coisa, de aprender a lidar com essas feridas. E olha que eu busco muito conhecimento, olha que eu estudo muito sobre isso, é um conhecimento que para mim faz muito sentido. Porque a partir do momento que eu comecei a olhar para dentro, eu comecei a entender, identificar as minhas feridas, eu comecei a ver o mundo de uma forma muito diferente. E eu comecei a me relacionar comigo mesmo e com as pessoas de uma forma diferente. Então, hoje eu estou nesse processo de cura, porque a cura ela não acaba. Até o último dia da nossa vida a gente precisa buscar essa evolução, essa cura emocional, espiritual, mental, né? Porque a gente vem de um mundo muito acelerado, um mundo muito competitivo, um mundo muito ansioso, um mundo que joga muito consumismo e a gente se perde. Então a gente precisa voltar aqui para dentro, eu preciso aprender a me relacionar com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com os meus pensamentos, com as minhas fragilidades, com as minhas vulnerabilidades, né? E isso não é tarefa fácil, porque a gente não aprende isso em escola, não aprende em lugar nenhum. A gente tem que buscar conhecimento, como eu estou compartilhando com você. Eu também busco muito conhecimento para que eu aprenda e eu possa ensinar. Então, eu trabalho com mentorias com mulheres, eu tenho o Instagram Mulheres em Transformação, eu tenho vários cursos, né, vários treinamentos, várias palestras, várias dinâmicas que eu faço, né, onde eu trabalho essas questões emocionais. Trabalho em vários projetos sociais, um deles é o Projeto Aurora, que eu estou aqui também compartilhando meus conhecimentos, né, para poder levar esse conhecimento para mulheres que também se sentem vulneráveis emocionalmente. E quem não se sente, né? Precisamos buscar esse conteúdo, precisamos aplicar esse conteúdo na nossa vida, na prática, para que a gente consiga ter uma vida mais leve, uma vida que faz mais sentido. Não existe esse lugar de perfeição. A gente precisa entender uma coisa que eu demorei para entender, mas quando eu entendi, virou uma chave fantástica. A gente não pode confundir ostentação, né? Alto padrão de vida com qualidade de vida. Tem muita gente que tem alto padrão de vida, mora em mansão, ostenta, mas aqui dentro está espedaçada, né? Precisa comprar cada vez mais, ostentar cada vez mais para preencher um buraco que não preenche, enquanto a pessoa não olhar para dentro. E o contrário também é verdade. Tem mulheres que, a partir do momento que entende isso, igual eu entendi, eu parei de ficar buscando fora. Então, eu comecei a me relacionar com as minhas emoções e eu entendo que tá tudo bem, tudo tem o seu momento, tudo tem o seu processo, tudo tem o seu desenrolar. E eu não busco uma vida perfeita, nem prometo uma vida perfeita, porque não existe. Já falei em alguns vídeos e volto a falar, porque eu tenho que repetir isso muito, porque a gente só aprende por repetição.
Então, não existe uma vida perfeita, mas existe uma vida mais leve, uma vida que faz sentido, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida com propósito, uma vida com consciência. Você tem que ter consciência do que você está vivendo. Se a sua vida, você está vivendo aquilo que você está buscando, você está aplicando, ou você está só sobrevivendo, você está no piloto automático, você está com foco no futuro, você quer viver daqui 5 anos, né, o que vai acontecer, e esquece de viver o hoje. A gente não tem esse controle. Eu preciso viver o hoje, né? Nós estamos em 2025. A gente precisa viver em 2025. Eu não posso ficar nem presa no meu passado, em 2019, 2007, ou eu também não posso ir para 2030, 2040, 2050, 2100. Não, eu tenho que estar em 2025. É o hoje. A nossa vida acontece hoje. É lógico que a gente também precisa se programar para o futuro. E isso é planejamento, planejamento estratégico. Aonde eu quero estar daqui 5 anos, vai depender do que eu faço esse ano, né? Vai depender do que eu faço agora. Então, eu preciso também trabalhar essa consciência, que é a neurociência. São ferramentas que vão te conduzir a um planejamento, a uma tomada de consciência de construção, porque tudo tem que ser construído, nada está pronto. E aí, eu quero trazer para você essa tomada de consciência. Não é o que te aconteceu, é o que você vai fazer com o que aconteceu. Não é quem te injustiçou, não é quem te feriu, quem te machucou. É o que você vai fazer com você. Eu tenho uma cliente que falou para mim esses dias: Nossa, você só me massacra. E aí eu falei para ela: eu falo o que você não quer ouvir. Porque a maioria das pessoas fala aquilo que a gente quer ouvir, não o que a gente precisa ouvir. E para essa cliente eu falo o que ela precisa ouvir. E eu falei: Não sou eu que te massacro. Quem massacra você é você mesmo. Eu só trago luz para o que você não está vendo. Eu só trago consciência para aquilo que você não está vendo. Se fizer sentido, ok. Se não fizer, tá tudo bem. E geralmente quando machuca, é que faz sentido. Porque aquilo que não faz sentido não vai doer, não vai machucar. Então, todas nós já sentimos injustiça. Todas nós já sofremos injustiça de alguma forma. E a principal pessoa que às vezes praticou essa injustiça com a gente foi nós mesmos. Então, a luta não é lá fora, a luta não é com o outro, a luta é com nós mesmos. A partir do momento que eu entro aqui dentro e que eu consigo resolver os meus conflitos, as minhas batalhas internas, eu paro de lutar com as outras pessoas. Eu paro de ficar tentando me encaixar, ser aceita, eu paro de ficar tentando me anestesiar com o meu ego, com o consumismo, com bebida, com comida, com compras em shopping ou em outros lugares, internet, eu paro de me anestesiar, ficar assistindo coisas que não agrega na minha vida. Então, a partir do momento que eu olho para dentro, eu curo as minhas feridas, eu consigo saber exatamente o que eu preciso e o que eu não preciso também. Eu consigo evoluir, eu consigo desenvolver uma consciência, um discernimento, uma sabedoria, e aí eu consigo filtrar o que é bom e o que não é bom. Porque hoje a gente vive num mundo onde as pessoas jogam para você o que é bom. E aí, efeito manada, todo mundo acha que aquilo ali é o que todo mundo precisa. Comprar, 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 se endividar cada vez mais, para mostrar para alguém que eu tenho, para que eu consiga também ser olhada de uma outra maneira. Mas eu ouso em dizer que eu estou na contramão. Eu quero cada vez menos coisa, comprar cada vez menos. Eu quero me preencher do que importa. Eu quero me abastecer de conhecimento, porque a única coisa que ninguém tira é o conhecimento. Quando eu conheço as minhas emoções, quando eu sei lidar com as minhas emoções, eu não preciso comprar, eu não preciso me encher, eu não preciso que o outro me ame, eu não preciso que o outro me dê, eu não preciso que o outro me veja. Eu me vejo, eu me amo, eu me respeito, eu me priorizo, eu me acolho verdadeiramente. E eu consigo permitir que as outras pessoas também me vejam, me respeitem, me amem da forma como eu sou. Não preciso ficar usando máscara, fingindo que eu sou aquilo que eu não sou. Porque as pessoas elas vão me aceitar, me amar pelo aquilo que eu sou, não pelo aquilo que eu posso oferecer. Porque eu vivo hoje, nós vivemos hoje, né, se deparando com pessoas que estão nesse lugar, né, de mostrar que tem, que é, e muitas vezes não é aquilo que mostra. No fundo, aquilo ali é só uma vitrine. Então, eu dou muito valor para as pessoas autênticas, para as pessoas que realmente se mostram sem precisar mostrar carro, casa, bens, viagens, porque isso é passageiro. Hoje a pessoa pode ter, amanhã não ter. Agora, conhecimento não. É isso que fica. É isso que traz significado para a nossa vida. Então, esquece tudo isso que você já vivenciou de feridas emocionais, de dores emocionais, e vamos para um patamar, vamos buscar a cura interior, a cura emocional, para que você consiga se relacionar com você em primeiro lugar, para depois se relacionar com as outras pessoas, com o externo. E isso vai fazer com que você mude de nível, para que você vença na vida em vários aspectos, tanto pessoal quanto profissional, quanto nos relacionamentos, que é isso que a gente busca, né? Ter paz,
ter sabedoria, ter maturidade para que a gente consiga vencer todos os dias e que a nossa vida faça sentido. Porque senão a gente adoece, a gente tenta caber onde não cabe e a gente se destrói, tá bom? É com muita alegria que eu compartilhei isso com você. Espero que você tenha gostado, que você faça as reflexões necessárias e que você compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, porque esse conteúdo, ele pode salvar vidas. Vai lá também no Instagram, Mulheres em Transformação. Vamos lá, que lá também compartilho muita coisa. Beijo, sucesso e cura, muita muita luz para todas vocês, mulheres maravilhosas em transformação.